Então, hoje vamos dar continuidade do assunto da aula passada, né? O que nós estávamos falando da aula passada, né? A gente estava falando sobre a diversidade nas organizações e estávamos falando das características biográficas, né? Características biográficas, tá bom? E dando continuidade nesse assunto, nós vamos continuar falando sobre ele, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre raça e etnia. Vocês sabem diferenciar o que é uma raça e o que é uma etnia? Ou as duas coisas é a mesma coisa? O que vocês acham? Hein, meninas? Raça e etnia é a mesma coisa ou são diferentes? O que vocês acham que é? São diferentes. São diferentes? Raças e etnias. O que é raça, então, Camila? Quebrou as pernas agora. Oi? Agora quebrou as pernas, tirei de mim. Me mira e me erra, professora. Tá bom, Camila. Ó, tá, vou lá te ajudar, tá? Ó, raça, ela tá muito mais envolvida, né? Ligada com as características da pessoa, né? Quer dizer assim, das características da cor da pele, da cor dos olhos, tá? De uma qual é a raça que você vai qual é a raça que você vai visitar amanhã? Qual que é as características da etnia? Não tô conseguindo te ouvir. Ele trava, corta. Ah, tá. Quais são as características que você vai Eu não entendi a última, mas que eu acho que você falou das características. Porque também vou cortar de novo. É o famoso cabelo liso. Isso. Além do cabelo liso, o que mais eles têm? Eita, não tô te ouvindo, Camila. Mas tem alguns índios lá que são mais claros. Além cabelo escuro, qual a cor da pele? Morenos, são mais negros, outros são mais claros. Formato E os olhos. e o formato dos olhos? Eu tô tentando lembrar outra coisa. Ah, e o tamanho. Eles são mais baixos. Isso. E qual é a etnia desses índios que você vai visitar amanhã? Os Urueuauau. É a maior etnia aqui de Rondônia, de Jaru, que eles falam. Compreenderam agora a diferença entre raça e etnia? Sim? Sim. Tá? Então, elas estão. Um povo pode ter uma raça e estar agregado junto a uma etnia, que é o caso dos índios que a Camila vai visitar amanhã. Eles têm características específicas, né? Cabelo liso, alguns mais altos, outros mais baixos, a cor da pele, uns mais escuro, outros mais claros, os olhos mais amendoados ou um pouquinho mais puxados, mas todos da etnia indígena, da tribo do... Eu nem entendi direito o nome da tribo. Entenderam? Urueuauau. Urueuauau, né? Não sei se eu falei certo. Eu vou digitar. Isso, faz esse favor, tá? Então, o que o autor define, né? Que a raça, gente, esse patrimônio biológico, né? São todas as suas características do seu material genético. Urueuauau, olha lá, ó. Todas as características do seu material
genético. Eu falei dos índios por causa do exemplo que a Camila deu, né? Mas pode ser quem? Os negros, né? As características da raça negra, dos descendentes dos espanhóis que aqui tem no estado, dos italianos, dos seringueiros que veio desbravar a borracha. São todas o patrimônio biológico que as pessoas identificam, né? Que o povo identifica. Por exemplo, se vê um índio na rua, uma raça que é característica da etnia de índios, as pessoas sabem na rua, né? Aquele cabelo liso, preto, né? Que é bem característico da etnia, né? Que é esse patrimônio biológico. Então, a raça que pertence dentro daquela etnia, tá? Então, fica tudo muito próximo. Muitas vezes as pessoas acham que raça e etnia é a mesma coisa. Por quê? Muitas vezes aquela etnia vive muito junta com aquela raça. Mas, na verdade, a etnia, gente, são características culturais, né? São de práticas culturais, né? Das cerimônias que esses índios fazem, dos rituais que eles fazem, tá bom? Então, assim, o autor fala que raça e etnia, né? Ele tem sido estudada, né? Por quê? Porque muitas vezes, o que aconteceu aqui no Brasil? Quando foi feito esse processo do descobrimento, né? Quando os portugueses chegaram aqui, a gente começou a ter essa mistura, né? Do sangue dos portugueses com os índios que aqui existiam. Depois chegou os escravos. Então foi tendo essa mistura, né? Para chegar o povo que nós somos hoje, os brasileiros. Então, por que a gente começou a estudar essa etimologia, essas origens nossas, tá bom? Por quê? Para poder saber como é que vai fazer esse processo de contratação dentro do que ele fala ali, né? Decisões de contratação, de avaliação, de remuneração, de discriminação no local de trabalho. Antigamente, muito antigamente, quando se precisava de mão de obra, o que eles faziam? Compravam, né, mão de obra, né? Era no tempo da escravatura, eles compravam mão de obra escrava, né? Graças a Deus, hoje nós já não estamos mais assim, né? Mas existem outros tipos de escravatura, né? Quando algumas empresas, né, tiram o chão de fábrica aqui do Brasil, levam lá para outros países e pagam uma mixaria, né, pela mão de obra, né? Então, assim, também é um outro tipo de escravatura, né? Nós não vamos entrar nesse tocante agora, tá? Porque, gente, a maioria das pesquisas, né, feitas lá nos Estados Unidos, eles têm se concentrado dentro do que tem de diferenças, tá? Dentro da raça e da etnia, como eles se comportam, como eles são discriminados dentro do local de trabalho, tá bom? Aqui ele traz esses 3 pontos fundamentais, tá? Então, qual que é o primeiro ponto, né, que ele traz aqui? Gente, feliz ou infelizmente, quando a gente está num ambiente de trabalho, acaba criando o quê? Grupos, né? Se agregando em grupos, e esses grupos, gente, começam-se a favorecer. Que tipo de favorecimento? Aqueles grupos que eles se reúnem, né? Aqueles grupos informais, eles criam núcleos, e dentro daqueles núcleos, o que acontece? Criam lideranças, e dentro daquelas lideranças eles acabam favorecendo uns aos outros, né? E eles favorecem dentro das próprias avaliações, dentro do desempenho, porque eles criam um departamento dentro do outro, né? Que são os grupos informais, tá bom? E aí, por que eles acabam influenciando dentro das avaliações de desempenho, né? Nas avaliações de desempenho, nas avaliações de decisões de promoção, de aumento salarial. Então, eles acabam influenciando indiretamente o gestor na hora dessa tomada de decisão, tá bom?
Segundo ponto que ele fala, gente, que existem diferenças raciais, né, significativas em relação ao sistema de cotas, né? Então, assim, esses sistemas de cota aqui no Brasil é muito controverso a gente falar, né? Porque criar cotas para raças específicas, né? Precisa ter X quantidade de vagas para uma determinada raça. Então, assim, é muito difícil falar dentro desses pontos, porque, gente, acabam tendo uma discriminação muito maior ainda no local de trabalho. Porque acabam sendo avaliados não pela competência, né, mas pela cor da pele. Imagina aí, tem uma cota de quantidade de pessoas brancas. Aí vai começar, aquele fulano lá só entrou porque ele era branco. E não pela competência, não pela inteligência dele, né? Então isso é muito controverso. Tem outros que já são bem mais extremistas, que falam que isso era para pagar a dívida que o Brasil tem com os negros, né, no tempo da escravatura. Mas, assim, no meu ponto de vista, dessa forma não se paga a dívida, né? Deveria melhorar o ensino para todas as categorias, para que todo mundo competisse de igual para igual, tá bom? E o terceiro ponto aqui que o autor fala é o seguinte, ó. Os afro-americanos, gente, muitas vezes saem pior que os brancos dentro das divisões profissionais, tá? Porque muitos deles acabam acreditando que não são capazes, tá? Que eles não têm a capacidade de desempenhar um emprego que tem um ganho maior. Então, eles acabam se candidatando para trabalho. Elisângela, essa questão de foto no currículo outras questões, né? Então, tá. É para mais agregar o nome à pessoa, tá? Não é tanto um processo de discriminar. Na verdade, é um processo de discriminar. Lembra o que a gente estudou ano passado? O que é discriminar? Um processo de separar, né? Às vezes separar bom, né? Como separar bom, Elisângela? Eu pego lá 10 currículos com 10 nomes de Elisângela. Aí chega às 10 Elisângela. Como é que eu consigo separar qual Elisângela é qual Elisângela? Então, uma das estratégias dentro do que é foto de currículo que as organizações pedem é para quando chegar a Elisângela Guimarães com os cabelinhos cacheados, quem está fazendo o processo de captação já olha e fala: Elisângela Guimarães acabou de chegar. Aí se tiver uma Elisângela Souza, ruiva, aí eu já olho no currículo, eu sei de quem chegou, tá? A fundamentação é a partir dessas premissas, tá? Compreendeu? Não é tanto para se analisar as questões estéticas, porque isso a legislação não permite, tá bom? Não é por isso, tá? Tem gente que fala, não precisa mais de foto no currículo. Gente, é necessário uma foto no currículo, mas não é aquela da blusa decotada, nem com a blusa cheia de informação, né? Tem rapaz que tira foto com camisa vermelha, com camisa lilás, né? Não, isso aí é muita informação para quem está fazendo o processo de captação, né? De currículo. Então, o ideal é o quê? Cores neutras, né? Como se você fosse tirar uma foto para a identidade de vocês, tá? Passar essa seriedade, né? E aí ele fala o que, gente? Muitas empresas fazem esses testes, né? Para poder saber dentro desse desempenho educacional, ocupacional, tá bom? Para que você possa fazer um processo seletivo muito melhor, tá? Elisângela falou do teste, né, Elisângela, das 16 perguntas, né? É usual. 16 personalidades. Isso, desculpa. 16 personalidades, né? 16 traços de personalidade. É usual. É assim, né? Instituições bancárias tem testes específicos também, tá? Mas aqui o autor fala que há poucas evidências convincentes, né? Que muitas organizações acabam não utilizando dessas informações, tá? Ainda há um pouquinho ainda de políticas atrás dessas organizações de
de um outro tipo de QI, tá? Se vocês me compreenderam, né? Tá? E, na verdade, esses testes deveriam mais apresentar, gente, a capacidade de assimilação, a capacidade mental do funcionário em executar X-tarefa, né? Aí eu vou pegar alguém que tem uma pessoa que tem um ótimo raciocínio lógico e vou colocar onde? Né? Eu vou colocar cada pessoa correspondendo no seu melhor local de trabalho. Onde que é melhor para ela desempenhar? Não vou pegar uma pessoa tímida e colocar lá na recepção, a pessoa que fica lá, ó. Vai chegar lá, você vai ficar só vendo o coco da cabeça da pessoa, porque ela é tímida o suficiente para não olhar nos olhos de quem está chegando, tá bom? Então é para saber esses tipos de decisões, tá? Claro até aqui, gente? Tranquilo? Estão tão quietinhos? Sim, tranquilo. Então tá bom. Então, tá. Lei de deficiência, tá, gente? Então a primeira lei aprovada foi lá nos Estados Unidos, né? Lá se chama ADA, foi no ano de 90, tá? Aqui no Brasil foi 91, ficou sem um aqui no slide, tá, gente? Vocês me desculpem. Então, em 1990, essa lei foi aprovada nos Estados Unidos e que as empresas eram obrigadas a ajustar as suas organizações para fazer contratação de pessoas portadoras, né, de algum tipo de deficiência, tá bom? Para que elas fossem acessíveis a esse tipo de pessoa, tá bom? Aqui no Brasil há uma lei de cotas, né, que é a PCD, tá? A lei é 8.213 de 91, ficou faltando um ali, tá, gente? Que ela é conhecida como a lei de contratação de PCD, tá bom? Então, como é que é feito, gente? Se a empresa tem de 100 a 200 funcionários, ela tem que ter em torno de 2% de pessoas portadoras de deficiência. De 2.001 funcionários a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.001, 5%, tá? Aqui no Brasil, algumas empresas recorreram, né, a essa legislação para não contratação. Por quê? Tem, como é que fala? Tem profissões específicas, gente, que não tem como contratar deficientes, tá? Não vou falar o nome da empresa, mas ela recorreu porque ela... Ixi, eu vou acabar caracterizando a empresa. Ela faz extração de petróleo em alto mar e ela precisava de contratar pessoas portadoras de deficiência. Já imaginou um portador de deficiência em alto mar trabalhando? Como é que seria, hein? Já imaginou? Será que essa profissão que estava causando risco de vida a essa pessoa? Ou não, estava tranquilo? Então essa empresa, ela recorreu na justiça e o Ministério do Trabalho, não, eu esqueci agora, ele acabou dando parecer favorável à empresa. E o que aconteceu? Ela não foi obrigada a contratar a cota de deficientes, porque não tem como ficar com deficiente em alto mar, tá? Então, porque a gente tem que ter um negócio aqui, eu vou mostrar agora para vocês, chamado de lei de bom senso, né? Tá? Então, o que acontece? Ó, de acordo com a lei, né, ela vai classificar o que é uma pessoa deficiente, né? Quais são as características, né, dessa pessoa com deficiente. Aí o autor fala aqui que ela tem que ter algum tipo de deficiência física ou mental que vai limitar substancialmente o que, gente? As atividades principais de sua vida, tá? Aqui no Brasil não é usual contratar, dependendo do grau, nem esquizofrênico, síndrome de Down, e tem um outro que agora eu não me recordo, tá, gente?
para poder, aqui no Brasil não é usual a lei da amparo, tá? Então, dentro que ele fala o quê? Dentro dessas atividades essenciais, né? Vai incluir quem? Membros amputados, pessoas que têm algum membro amputado, surdez. Aí o livro aqui ainda fala pessoas com problemas de alcoolismo, né? Dores crônicas, tá? São condições, assim, muitas vezes que não são comuns a todos, tá bom? Então, não vai ter muitas generalizações dentro dessa lei. Então, aqui quando ele fala dessa lei do bom senso, que é o que eu dei o exemplo da empresa, né, anterior, o que acontece? Gente, pensa um pouquinho. O que acontece? A organização, a empresa não pode contratar uma pessoa deficiente visual. Tem uma empresa aqui de... Como é que é o nome? De ônibus, de transporte municipal. Ela não pode contratar uma pessoa que é deficiente visual para ser motorista. Entenderam? Então, dentro da lei do bom senso tem que imperar isso. Eu não posso, eu estou dono de uma telefônica, eu não posso contratar uma pessoa surda para ser telefonista, tá? Então, a lei do bom senso, ela vai trazer isso, ela vem trazer o bom senso de eu contratar somente as pessoas que se enquadram no perfil que vai auxiliar a minha empresa. Eu posso contratar uma pessoa com deficiência visual, né, com toda a tecnologia que existe hoje, para ser telefonista na minha organização? Pode, com certeza, né? Porque tem amparo para essas situações, tá bom? E aí, o que acontece? Dentro desses aspectos controversos, a legislação acaba obrigando, não, sugerindo, né, de certa forma, que as organizações acabam sendo obrigadas, né, a se adaptarem a essas pessoas, né, para que elas não fiquem exclusas, né, do mercado de trabalho, para que elas possam estar incluídas no mercado de trabalho, tá bom? Então, assim, ali se vocês verem no antepenúltimo parágrafo, né, pessoas com transtornos psiquiátricos, né? Então, assim, muitas vezes eles acabam sendo mais difícil para que eles sejam contratados. As organizações acabam não contratando essas pessoas com esse perfil psicológico, né? Não é perfil, desculpa, com esses transtornos psicológicos, tá? E aí muitos deles acabam não informando isso no currículo também, né? Porque já sabem, por causa desse tipo de transtorno, eles não vão ser o quê? Contratados, né? Tá bom? Aí eu trouxe uma charge, né? Chargezinha ali para vocês verem. Das pessoas ali, uma pessoa portadora de deficiência, né? E aí ela pensando ali, um montão de gente elogiando ela, né? E ela falar, né? Um dia eles vão acostumar que eu não sou um ET, né? Que é normal, que é um processo de incluir as pessoas, não processo de inclusão, não de exclusão. Gente, tranquila até agora, estão compreendendo, estão tão quietinhos. Estou falando muito rápido. Dúvida só na hora só na hora dos exercícios, isso? Então tá bom, David. Vamos lá. Dentro dessas outras características, nós vamos ver tempo de trabalho, religião, orientação sexual e identidade de gênero, tá bom? Tá, tempo de experiência, né? O que ele vai falar? O tempo de experiência, gente, ele tá muito correlacionado ao tempo que a pessoa está numa mesma organização ou o tempo que ela exerce aquela mesma profissão, tá? O que acontece? Muitos estudos, né, acabam demonstrando que eles fazem uma correlação entre desempenho, né, desempenho do trabalho com produtividade, né? Tempo de trabalho com produtividade, eles acabam atrelando, né, esses requisitos, tá bom? Então, o que ele fala? Essa relação, gente, ela acaba sendo muito positiva dentro da organização. Por quê?
entre produtividade e trabalho, tá? Por que ele fala assim? Quanto mais tempo uma pessoa trabalha na mesma empresa, na mesma instituição, menor, tá? O absenteísmo, né? A possibilidade dela faltar, dela se ausentar no trabalho é menor. Por isso que o autor fala que inversamente. Quanto mais tempo de casa uma pessoa tem, o tempo é inversamente proporcional a ela faltar, ela ficar ausente, entendeu? Do seu trabalho, tá? Então ele quer fazer o quê? Ele fala o quê? Que ele é um preditor da produtividade do funcionário, tá bom? Então, assim, e outro fator também que quanto mais tempo essa pessoa está no trabalho, menor também a possibilidade, a probabilidade que ela venha se desligar desse trabalho, tá bom? Segundo ponto aqui que o autor nos traz é a religião. Gente, eu não vou falar muito aprofundado de religião, nem religiosidade, tá? Não é o objetivo da aula, porque fé não se discute, tá? A única coisa que a gente faz em relação à fé é respeitar a fé alheia, tá? Respeite a fé alheia como você gostaria que respeitassem você, tá? Façam isso que vocês vão viver muito bem, tá bom? Então, o que eles falam? Dentro do quê? Dentro do sistema de crenças, né? Esses questionamentos dentro do sistema de crenças, né? Então, o que acontece? Tem pessoas que falam proíbe, não proíbe, né? Crenças para determinados comportamentos, né? Muitas vezes eles falam das pessoas que são de determinadas religiões, né? Que não podem trabalhar em dias específicos da semana nas organizações, tá? Então, eles têm que organizar de tal forma que não vá prejudicar todo o andamento do trabalho da organização, tá bom? Outra coisa, né, que o autor fala aqui, que a fé dos seus colaboradores, a profissão de fé que eles fazem fora da organização, ela não pode jamais, tá, gente? Esse é um problema lá no emprego, por exemplo. Tem empresas que fazem aqueles 5 minutos de oração ou fazem 5 minutos de motivação. Aquilo lá eles não podem obrigar os funcionários a participarem, tá? Aquilo lá é facultativo. Por quê? Tem denominações religiosas que não fazem aqueles tipos de prática de oração ou de culto, né? Então você não pode entrar invadir o outro dentro da fé dele, dentro do que é prática, dentro de um sistema religioso, dentro do sistema de crença deles, tá bom? Aí o que acontece? A gente tem que fazer o mais respeitoso possível, convidar, que aí, ok, não quer, ok também, tá? E não olhar para a pessoa o quê? Atravessado, né? Olha lá, né? Então, assim, quando a organização toma essa postura, a gente não tem que fazer objeções a isso, né? Quer participar bem? Não quer? Tá bem, né? Esse é um momento de oração, esse é um momento, né? Não tá fazendo um momento de motivacional. Não vai falar de crenças religiosas, não vai falar nada muito específico. Aí sim é uma outra postura. Tá bom? Vocês sabem a diferença, gente, entre orientação sexual e identidade de gênero? Vocês sabem a diferença? Quem sabe? Ou não tem diferença? Ai, deixa quieto. Eu ia falar, mas Pode falar, Camila. eu já sei que você vai perguntar. Não fale. Eu vou falar. Quebrou de novo minhas pernas. Mas eu sei a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Fale. Pode Eu falar. tô casando no meio, como explicar isso? Identidade de gênero. Eu posso dar um exemplo
Pode. Os transexuais, aquelas pessoas que nasceram, por exemplo, nasceu o corpo de mulher, mas a mente é de menino. Uhum. Ou ao contrário, o menino nasceu menino, mas a mente dele é de mulher. Uhum. Ele tem vai à procura da sua identidade, do seu gênero. Uhum. E a orientação sexual é aquela que você sabe como se fala, que sente. É como se fosse uma atração. Uhum. É isso, é o mais básico que eu vou chegar. Eu tentar Aham. falar da minha explicação. Isso. Por aí mesmo, Camila, tá? É por aí mesmo, tá bom, minha querida? Tá? Você não falou muito longe, não, tá bom? Por quê? Por que a gente fala desse assunto, né? Porque a gente vai ter que incluir, né, essas pessoas dentro da organização e não pode haver nenhum tipo de preconceito, tá bom? Então, assim, quanto mais inclusivo for, melhor é. Sem julgamentos, tá, gente? O que a pessoa faz fora do ambiente de trabalho é responsabilidade dela, desde que ela não cause processo vexatório para a organização, aí a vida dela lá fora é problema dela, tá? O que ela faz ou deixa de fazer também é problema dela, tá bom? Então ele vai falar o quê? Eu trouxe uma matéria, né, porque ficaria mais prático para a gente compreender esse processo, né, para fazer esse processo de inclusão, né? Aí aqui eu trouxe algumas definições que está na matéria, né, que o processo de incluir é o quê? A empresa fazer as adaptações necessárias para fazer um processo de acolher, né, essas pessoas de diferentes características dentro desses diferentes, né, indivíduos e para que eles possam se desenvolver na organização plenamente, tá bom? Quando é integração, a gente tem o quê? Pessoas diferentes, tá? Que vai vivenciar no mesmo ambiente de trabalho, tá bom? Quando a integração, a pessoa que precisa se adaptar à organização, ok? Integração, a pessoa que precisa se adaptar à empresa. Segregação, gente, é o quê? É quando se faz necessário um distanciamento forçado, tá? E às vezes, muitas vezes, é inconsciente, tá bom? Alguns colegas, né, normais acabam fazendo isso, né? Acabam segregando, né? Encostando mais lá pro canto esse colega, tá bom? Dentro do mesmo espaço físico, coloca ele lá no cantinho da sala, não fica ninguém sentado próximo, ninguém quer ficar perto, ninguém quer trocar informação, tá bom? E no último aqui que o autor traz é esse processo de exclusão, né? Que é uma restrição total à pessoa, tá bom? Então, o que vai acontecer, né? Aqui eu tenho o processo de exclusão, aqui todo mundo cinza aqui é o da organização e do LGBTI+, é quem está por fora, eu acabei excluindo as pessoas, tá? Segregação, os meus funcionários, né, ficam juntos e eu deixo esse grupo específico fora. Integração, eu integro eles aqui, eles têm que se adaptar à realidade da organização. E inclusão, que é o melhor, né? O melhor para a organização e para as pessoas, que é o quê? Fazer o processo que eles se integrem, né? Se incluam. A empresa faça adaptações para que eles possam trabalhar igualmente aos outros. Tá? A Camila já adiantou aqui, ela adiantou corretamente, ela falou aqui, ó. Identidade de gênero, gente, ó. É o que tá aqui, né? Na cabecinha, né? É como a pessoa se enxerga, né? É com o gênero que ela se identifica, né? Se ela é homem ou mulher, né? Neutro ou ambos, né? Isso aqui não vem ao mérito agora. Então, é como ela se enxerga aqui, na cabeça dela, se ela enxerga se ela é homem ou mulher, independentemente do sexo, né? Que aqui é a parte de baixo, né? Que se trata da genitália.
Então, aqui na cabeça ela pode ser uma identidade e aqui embaixo ela pode ser um sexo, tá bom? Esse aqui que é a identidade de gênero, tá? E aqui, o que ela tem de orientação efetiva e sexual, né? Aqui ele até colocou um coraçãozinho que é o quê? Indica o que a pessoa sente de atração, né? Ela é uma menina que tem a cabeça, aqui ela tem uma genitália feminina com a cabeça masculina e sente atração por outro menino, né? Aqui que vai, a orientação sexual vai estar aqui no coraçãozinho, né? Vai ser o quê? Vai ser apontado se vai ser homossexual, heterossexual, bissexual, assexual, tá bom? Entre outros, tá? Então, aqui que vai estar falando da sua orientação afetiva e sexual. E na cabecinha é onde você vai sentir se você é menino ou menina, né? Ou tem alguns já até usando o termo neutro, tá bom? Então, esse aqui. Gente, ficou clara essa parte? Dúvidas? Dúvidas, a Camila responde, né, Camila? Quem tá com dúvida pode perguntar para Camila. Camila vai explicar, vai responder, né, Camila? Não. Por que não, Camila? Vamos lá falar de logo eu, kkkk, logo você, isso mesmo, por que não? Todos têm a mesma capacidade, né? Aí, o que o autor começa a falar, né? Nós todos, né? Nós não fomos todos criados iguais em nossas capacidades, né? Isso quer dizer, olha, nós somos seres humanos únicos, né? Se vocês olharem assim, fazer assim na mão de vocês, as duas mãos de vocês pertencem ao mesmo ser humano, né? E mesmo assim, elas têm diferenças substanciais entre elas. Isso porque ela é do mesmo ser humano. Tá bom? Então, o que o autor fala, né? Voltando agora para um nível muito mais profundo que ele busca falar, né? Então, desculpa, gente. Então, o que ele vai falar? Elas vão estar muito mais intimamente ligada com o desempenho do trabalho, tá bom? Então, algumas pessoas estão na esquerda ou direita, né, de uma média, de uma curva de capacidade dentro de uma distribuição normal. Que ele está falando de uma frequência simples acumulada dentro de um plano estatístico, tá bom? Então, o que ele fala dentro dessa capacidade? Alguns vai ter habilidades, né, dentro dessas capacidades melhores que os outros, né? Alguém vai ter uma capacidade de, vou dar um exemplo assim, alguém vai fazer um bolo de cenoura maravilhoso e a outra pessoa com a mesma receita, o bolo não vai sair muito bom, vai sair uma solada legal, né? Não vai sair uma receita muito boa, tá? Então, o que vai acontecer? Todos nós, como seres humanos, né? Nós não somos inferiores uns aos outros, é porque muitos de nós temos pontos fortes e pontos fracos. O que muitas vezes talvez é ponto fraco em mim, pode ser ponto forte em você. E assim vice-versa. Mas nem mesmo isso vai nos tornarmos inferiores uns aos outros, né? Por isso que a gente é pecinhas que se complementam dentro da organização. O que é ponto fraco em mim pode ser ponto forte no meu colega de trabalho, tá bom? Dentro da realização de certas tarefas, né? De vez em quando eu brinco, né? Brincava, né? Quando a gente se inscrevia no quadro, né? Nesse tempo atrás, eu brincava falando, gente, se fosse para eu viver de desenho, de desenhar, eu ia passar fome, né? Porque a pessoa aqui é ruim de desenho. Então, a minha capacidade, a minha habilidade em desenhar é péssima, né? Mas não quer dizer que eu sou péssima em tudo? Não, eu tenho outras habilidades, tá bom? Aí o autor traz essa definição do que é capacidade, né? Capacidade é um saber, essa habilidade de saber fazer. Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou executar perfeitamente essa tarefa, tá? E a nossa capacidade, ela está dividida em dois aspectos, né? Que o autor traz, que é a capacidade
mental e a capacidade física, né? Ou a capacidade intelectual. E a capacidade intelectual, né? A capacidade intelectual, gente, ela acaba sendo uma das mais valorizadas, tá? Porque ela é uma das mais utilizadas também. Tem uns que as tem, mas utiliza de enfeite, né? Mas isso aí não vem ao caso agora, né? Tá? Então, assim, a capacidade intelectual é essa habilidade de realizar essas atividades mentais, né? Se é pensamento, se é raciocínio, como é que eu vou melhor resolver esse problema, tá bom? Por isso que, não sei se vocês lembram, aulas passadas a gente falou, as pessoas pagas para pensar, elas estão lá no topo da pirâmide, né? Do planejamento estratégico da organização, tá bom? Então, por isso que se atribui-se esse alto valor à inteligência, tá bom? Então, essas pessoas que trabalham com a sua capacidade intelectual, né, elas têm que fazer o que, gente? Geralmente elas devem, né, ganhar mais dinheiro, tá? E devem ter também níveis mais elevados de instrução. Elas têm que estudar muito mais, adquirir muito mais conhecimento por conhecimento em prática, tá bom? Aí o que acontece, gente? Para elas poderem atuarem como líderes serem lideranças dentro da organização, para que elas possam movimentar as pessoas, né? Com peças de xadrez, né? Aí vai ver como é que é o melhor para a organização, tá bom? Aí por que as organizações fazem esses testes de coeficiência, né? Fazem essas avaliações da capacidade intelectual dos seus colaboradores, né? No processo de contratação. Porque elas querem saber qual é o perfil de pessoa que ela está contratando, se tem mais capacidade intelectual, se é capacidade física, se ele é melhor comunicador ou se ele é mais tímido. Então, para poder ela ter essas informações, tá bom? Aí ele fala o quê, ó? Ela acaba avaliando, gente, as 7 dimensões dentro das habilidades intelectuais. O que você vai fazer com essas dimensões de habilidades intelectuais? Vamos lá? Ó, quando faz o teste e descobre que a pessoa tem aptidão numérica, né? Que é para poder resolver questões, né, de aritmética de maneira rápida e precisa, ele é um forte candidato para ser o quê, gente? Um contador, né? Para calcular imposto de venda, tá? Quando tem uma ótima compreensão verbal, ele fala o quê, ó? Ele faz aqui a descrição, né? Capacidade de compreender o que é lido, ouvido, né? Olha lá, um cargo que ele pode ocupar. Por isso que serve os testes, ó. Gerente de fábrica, né? Velocidade perceptiva, né? Aí essa identificar semelhanças e diferenças visuais, né? Com rapidez e precisão. Aí para que serve esse tipo de perfil quando você aplica esse teste? Investigar, né? Investigador de incêndio, né? Pistas de evidências, tá? Raciocínio de indução, aí é para identificar essa sequência lógica, né? De um problema para resolvê-lo, tá bom? Serve o cargo para essa pessoa pesquisador de mercado, tá? E aqui tem mais exemplos e lá na apostila também, tá? Aqui dando essa perspectiva, memória, tá? Para que vocês possam direcionar corretamente as pessoas aos seus cargos. E a capacidade física? Tá? O autor continua falando, né, que a capacidade intelectual é a mais importante? Tá? Mas as capacidades físicas continuam sendo valiosas. Por quê? Tem coisas que ainda precisa da força motriz ainda para serem feitas, tá bom? E tem centenas de cargos que ainda precisam desse tipo de pessoa, né? Por exemplo, quem fala lá do chapas, né, que faz aquele processo de descarregar os caminhões, né, tá? Precisa ainda.
E aí, às vezes, a alta pontuação da pessoa lá no teste não vai dizer muita coisa, né? Alta pontuação no teste de capacidade de inteligência, mas aí lá na capacidade física, ele não tem essa capacidade física de... não tem força motriz para poder descarregar o caminhão. Entenderam? Então, uma coisa não está correlacionada à outra, né? Ele tem que estar capacitado para o cargo do qual ele está se candidatando. Aqui tem as forças, fatores de forças e de flexibilidade. Lá na apostila de vocês também tem, tá? Essa aqui é a apostila ainda da primeira aula nossa, ok? Pois leiam lá com calma. Olha! Vamos lá às atividades da aula de hoje. Vamos lá, tira uma foto, dá um print. Tiraram foto, gente? Sim. Já? Uhum. Então, tá bom. Essa aqui é a atividade da aula de hoje. Daqui a pouquinho eu vou abrir a aba lá para vocês postarem, tá? Atividade de hoje, ok? Quem tá postando fora da data não vale o ponto inteiro, tá bom, gente? Vale só a nota parcial, tá bom? E aí, gente, deixa eu passar aqui o próximo slide. Ficou alguma dúvida, gente, da aula de hoje? Algum questionamento? Falar igual alguns religiosos falam. Fale agora ou cale-se, né? Não precisa ficar lá para sempre. Tem alguma dúvida, gente? Alguma pergunta, algum questionamento? Pra mim não, professor. De boa? Pra mim também não. Por aqui também tá ok. Tranquilo? Todos tranquilos? Todo mundo tranquilo, então?